Mais uma vez a gente vai tentar falar sobre uma coisa que muita gente reclama, principalmente em época eleitoral. Muita gente acha que no Brasil tem que melhorar, e tem mesmo, que se chama escola. Mais do que isso, aprendizado. Mais uma vez a proposta das imagens. A gente todo dia é bombardeado só com violência. Não existe imagem mais de coisa boa. É sangue jorrando pelo rádio, é sangue jorrando pela televisão 24 horas por dia. É sangue jorrando para o cinema. Um grupo resolveu discutir essa questão da imagem, do impacto do audiovisual dentro da educação e gerou o segundo Fórum Cine Escola, que dessa vez vai rolar em 3 cidades. Começa dia 9 em Recife e dia 11 e 12 simultaneamente em Caruaru, na Fafica, e em Goiânia, no Politeama. Então você aí de Caruaru, que acha engraçado cinema, que quer conversar sobre o impacto das imagens na sua vida e no seu aprendizado, é a vez. Vou repetir datas: 9 em Recife, 11 e 12 simultaneamente em Caruaru, na Fafica, e em Goiânia, em Politeama. Do outro lado da linha, eu estou com um professor que gosta de mexer com audiovisual e diz que dá certo. Chama-se Wilson Falcão. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Almir. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Capibaribe, ao pessoal que está aí em casa escutando. A tarde é nossa. É um prazer estar com vocês todos aqui. O prazer é nosso. Então, o resultado. Você é daqueles que defende realmente que a imagem tem impacto na vida da gente e que a gente pode usar isso para aprender a ser melhor, não pode? Sim, claro que pode. Eu acho que você abriu de uma maneira assim, muito legal, porque a fala ouvir, ver, é sempre uma coisa muito dialética, a gente está sempre discutindo, o professor tem muito essa mania, né? E eu achei muito bacana quando você abriu o programa aí. Olha, dá para fazer coisa boa em relação a isso. Claro, a gente vive na sociedade que tem a cultura imagética, então é necessário, sim, que a escola se aproprie disso, que discuta, que aprofunda essa questão, porque leva a outras questões, a questão cultural, a questão do cinema, e do fórum que agora vai acontecer, que você já disse para a galera aí as datas, enfim. É uma coisa bacana essa coisa de trabalhar com imagem, com cinema, dentro da escola. Agora, veja só, para a gente conseguir trabalhar com imagem, a gente precisa ter, no mínimo, DVD e TV. A gente teve um investimento legal ultimamente nas escolas, pelo que você conhece das escolas, tanto municipais quanto estaduais. A gente teve um investimento legal nessa área, porque a gente ouve falar, né, de que distribui-se tablets, computadores para alunos e tal, muitos laboratórios de informática, a introdução à informática tem sido forte, mas nessa questão de o professor ter a chance mesmo de chegar, pegar uma TV, levar para dentro da sala de aula com DVD e debater sobre um filme. Como é que está isso? Como é que está essa infraestrutura? Olha, Almir, ele já deu uma melhorada muito boa, porque o que é que acontecia antes? A gente tinha que... O que você fala e que cria essa imagem, e quando você diz assim, do professor pegar a TV e levar para a sala, essa coisa toda, era o que acontecia, né? Há 10 anos, 15 anos, você tinha que fazer isso mesmo. Mas hoje já tem os projetores, que houve um investimento maciço no Estado em relação a você pegar um projetor, e você encaixa ali o seu pendrive, o seu HD, e você projeta aquele filme que você gravou, aquela aula que você fez no PowerPoint, no quadro que está ali. Então, olha que legal! Ficou muito mais fácil trabalhar com audiovisual. Veja, é claro que precisa também que você procure manusear aquilo com tranquilidade, procure aprender o básico, enfim, mas está bem melhor. E como é que... Que bom, graças a Deus. Então não há desculpa aí, você aluno que está ouvindo, cobre do seu professor, viu? Também. É possível sim, né? Claro. Você vai ter escolas e escolas. A gente não está dourando a pílula aqui. É claro que precisa melhorar. Quando a escola que não tiver, não tem. Fazer o quê, né? Se você me perguntar, o que é que você quer agora para os seus alunos? Eu digo, eu quero uma sala climatizada. É? Para que eles possam... É claro que a gente vai sempre lutar por uma educação que tenha a infraestrutura cada vez mais melhorada, porque isso é da cidadania e a prática cidadã do professor. E de cidadão mesmo, independente do professor. Eu quero isso. Mas já é possível, sim, trabalhar com audiovisual, porque o imperativo aí é a criatividade. Porque o professor hoje já pode, assim, viajar. Como diz a nossa amiga Andréa, que cinema é uma grande viagem, eu acho que essa grande viagem tem que ser bebida, tem que ser assimilada pelo profissional de educação. E aí, gente, na verdade o Wilson vai estar nessas datas mostrando e demonstrando experiências que ele teve e que ele executou e fez com os seus alunos. Então, o Wilson me explica,
Quando você introduziu isso para teus alunos, foi um choque? Abraçaram? Ficaram com medo? Como é que você chegou? Não sei se você é feito eu chego e jogo na mesa. Sim. Você foi devagarzinho? A turma, Almir, como é que você fez isso? Eu sou como você, eu jogo na mesa, mas eu acho que tua fala, ela diz o que aconteceu, teve um pouco de tudo. Porque o fato da gente dizer, vamos fazer. E a gente fazia até dizendo, não, eu vou levar um filme. E independente de você se programar, de você ter aquela ficha, de você bem trabalhar, não aconteceu muito comigo direitinho, não. Eu não fui aquele professor certinho de preparar todo o roteiro para trabalhar o filme. Eu disse, eu vou levar esse filme porque esse filme bate com aquele conteúdo, ou vou levar esse filme porque está acontecendo uma coisa na comunidade, na escola, e ele tem muito a ver. Eu precisava desse filme lá. Então você usa isso como ferramenta de debate? Veja, houve eu diria que eu fui aprendendo a lidar com isso também. O que é necessário? Que você tenha vontade. Quando você diz assim, eu chego e coloco, é isso que precisa. E para muitos, e para a maioria dos alunos, e acho que principalmente para quem tem menos de 13 anos, o acesso a cinema, mesmo sendo de classe média, é muito difícil no Brasil de forma geral e em Recife, na região metropolitana, mais ainda. Sem dúvida. Muitas, ainda a gente depende muito da TV e a TV está péssima. A programação está terrível, inclusive no quesito filme, até filme nacional a coisa está feia. Eu acho que, do mesmo jeito que a gente vive essa sociedade onde impera a imagem, é claro que tem outros interesses também. Cada grupo vai tentar se colocar ali, e também tem a questão da banalização até, né? Então é necessário que aí entra o papel da escola e essa leitura que a escola faz em relação ao mundo das imagens e às produções culturais, incluindo aí o cinema. Então é uma coisa que é necessária ser colocada e a gente vai aprendendo a dialogar com o aluno e trabalhar esse acesso. É um problema. Quais as matérias que você aponta, dessas experiências que você fez com seus alunos, quais as disciplinas que eles começaram a ter mais gosto por, ou começaram a se desbloquear e até melhorar em desempenho? Eu vou te dizer sinceramente, eu acho que há uma melhora muito forte nessa questão do vernáculo, da língua, do português, mas eu diria que influencia todas as outras disciplinas, porque eu podia estar puxando a sardinha agora para o meu lado e dizer, não, melhoraram substancialmente em história. Não. Houve uma inserção do aluno enquanto cidadão para discutir os problemas. E quando você se discute, quando você se coloca, você abraça todas as outras disciplinas. Ou não é uma proposta do governo federal do Enem, e que a gente imagina até e pensa que isso deva ser o imperativo de uma educação que quer formar o humano, que não quer formar só robôs. Então eu acho que há uma melhora em todas as disciplinas, tem como tirar proveito. Então me conta uma história dentro do que você já fez. Me dá uma história que dê esse exemplo, que faça aí a galera que está ouvindo a gente entender, porque também uma das coisas que a gente bate muito aqui no A Tarde Nossa, e a Ana principalmente, porque a Ana que é a comunicadora, eu sou só o coadjuvante aqui, ela é pedagoga e ela bate muito na questão da inserção, da retirada do aluno para o mundo. Sabe, aquela coisa de sair um pouco daquele lugar comum, quadrado, carteira. Então, como é que você me explica um pouco? E a gente também incentiva muito os pais a tentarem proporcionar isso aos seus filhos. Porque não pode ser só uma responsabilidade dos poderes de forma geral. Né? Eu acho E há um outro caminho também. De repente é o filho que está chamando o pai porque fez uma produção legal, cultural, produziu fruta na escola, um vídeo, assistiu um filme bacana. Há essa possibilidade, né? Mas sempre essa relação da comunidade, assim, do entorno da escola, da vida, da cidade. Olha, a gente pode, assim, vamos pensar. A gente viveu um momento político assim, interessante no país, e está vivendo ainda, e eu vou te dar, você pediu 2 exemplos aí, eu vou te dar um. Primeiro, a gente pensou o momento político do Brasil e a gente queria dar voz àqueles alunos. Mas a gente queria ter voz também. De repente o professor está estou muito chateado por conta de coisas que estão acontecendo aí, porque o governo isso, o nosso salário. Claro que são lutas que devam ser consideradas importantes,
Mas dentro disso tudo também tem esse prazer e essa paixão pela educação, pela transformação dessa sociedade. Então a gente pensou em primeiro momento na questão da voz, de dar voz. Na aula de história, como é que a gente faz para dar voz? Então a gente disse assim, que tal se a gente bolasse um documentário onde todos pudessem se colocar? Aí uma boa parte da turma se interessou, a turma do ensino médio, e nós produzimos um curso que está rolando aí no canal no YouTube, que é o Super Professor Luiz. Imagina, super é de nada, mas está lá o Super. E se chama Lula, o dono da voz. Olha que legal. Então, tá lá, galera que quiser curtir, dá uma olhada, que é muito interessante. A gente mexeu com muitas coisas, a gente mexeu com a nossa colocação, a gente mexeu com a sociedade, com a política, mas enfim, de uma maneira muito bacana, onde houve um interesse tremendo por aqueles que participaram diretamente pela sala. E, Almir, acredite, nós gravamos isso numa máquina assim, pequenininha, pequenininha mesmo, bem simples. Nós fizemos o áudio na escola, com barulho de menino e tudo. Ficou uma coisa assim que a gente vai ser a cruz, deixa assim mesmo. Ah, mas aquela coisa do real. Agora me diga uma coisa. Houve a sedução de valer nota ou fizeram pelo tesão de fazer? Sim. Aí é que tá. O que é que a gente fez? A gente trabalhou isso numa perspectiva da estética do cinema. E isso gerou um empoderamento nesse jovem para que ele aparecesse na comunidade. Então a gente tirou as fotos, a gente disse, olha, vamos fazer um banner, igual um cartaz de cinema. E a gente vai fazer uma estreia no cinema. Como se fosse uma estreia, um filme programado aí, um filme até comercial, vamos pensar dessa maneira também. A gente tem que trabalhar na perspectiva da cultura de massa, com o professor visando melhorar isso aí, levar o menino para um filme com qualidade, assim como a música também. Então a gente trabalha na perspectiva pedagógica e eu acho que isso é um compromisso. Então isso foi aquela coisa de chamar a atenção dele. De repente aquilo que começava como um trabalho pedagógico, didático, vai valer nota, já tinha deixado a nota de lado, porque o interesse foi maior. E se colocar, quem está lá no banner, eu vou ser quem? Você vai ser o William Bonner. Brincar de ator, de diretor, né? Ok, todo o roteiro, como é que a gente faz isso? E aí, dá para fazer? Professor, e aí, como é que a gente faz? Será que a gente mexe nesse CorelDRAW? A gente mexe nisso aí. Então, a gente criou esse interesse pelo trabalho. De repente, a nota já era isso que ele estava fazendo. Ou seja, ela desce do pedestal por uma coisa que foi trabalhada para ir crescendo um outro prazer por essa coisa que eu chamo de construção na educação. Então, repete de novo o nome desse curtinha que vocês montaram. Esse curtinha é Lula, o dono da voz. Lula, o dono da voz. Dono da voz. Então você aí que é logado no YouTube, Lula, o dono da voz. Lula, o dono da voz, tá lá. Foram quantos alunos para fazer? Olha, nós envolvemos uma sala inteira para fazer esse curso. Depois a gente envolveu a escola como um todo. Porque o aluno lá que ia fazer a voz de um personagem dizia assim, ô professor Wilson, naquela outra sala tem um cara que faz melhor, que tal? Vamos chamá-lo. Mas esse faz melhor era uma perspectiva do aluno, que todos concordavam, porque para mim todos são bons. Claro. Mesmo com aqueles, mas eles começaram a selecionar porque eles compraram a ideia. Então, não foi um fomento de disputa outra na escola, que eu não acho muito legal isso aí, mas foi um interesse de fazer melhor. E aí, resultado, vocês foram criando roteiro, foram fazendo imagens, e essa voz, esse Lula, dentro do roteiro que os alunos criaram, ele falava o quê? Qual era a voz desse Lula? Na verdade, o Lula é entrevistado. E é interessante que toda a questão das perguntas, né, e dos personagens que participam dessa brincadeira pedagógica, lúdica, foi escrita pelos próprios alunos. Aí a gente registrou isso em foto, essa coisa toda, né? Então, houveram problemas outros que nos surpreendem, porque são colocados, às vezes, por especialistas e por jornalistas, assim como você, quando estão entrevistando um político, ou quando há um debate na TV, nos períodos de eleição, e que aquilo foi fluindo e foi aparecendo. E isso me interessava, me dava um ânimo para que eles continuassem com esse trabalho. Ah, legal. Então, é que é engraçado, né? As pessoas tendem muito a subestimar por idade, por nível social, por onde estuda ou por onde mora. As pessoas tendem muito a ir por esse rótulo e, de repente, apesar da gente viver numa cultura de mídia que nega a informação,
faz mais propaganda, que aí é uma visão mais minha mesmo, se faz muito mais propaganda do que se traz informação para as pessoas. Graças a Deus aqui no A Tarde é Nossa a gente não gosta desse tipo de coisa. Sabe? Mas pelo menos ver que apesar deste bombardeamento de propaganda, inclusive jornalística, os adolescentes começam a ler as entrelinhas sozinhos. Sim. Esse é o pulo do gato. Se apropriar disso aí e se colocar. Porque, na verdade, Almir, quando a gente diz assim, foi um título que foi sendo trabalhado, e na medida em que o trabalho prosseguia, de montagem, essa coisa toda, e foi finalizando, a gente resolveu se decidir por Lula o dono da voz, mas na verdade, eu vou já antecipar um pouquinho do que vocês podem ver aí no canal do YouTube, essa coisa toda. Na verdade, a gente quer dizer uma coisa, que você é o dono da sua voz. Uhum. Que bom! Entenda a voz como uma coisa aí bem, né? Voz é exatamente aquela coisa. Voz é o instrumento que você tem para se expressar, né? Então, as pessoas têm que realmente aprender, não é aprender, mas é saber usar isso com maestria. Não é à toa que até na Bíblia tem que a coisa mais cortante é a língua, né? Sim. Claro, e lembre que quando você abriu o programa, enquanto você falava, você criava imagens. E eu naveguei nessas imagens. Então, é isso que a gente está propondo, né? Que essa voz, nesse mundo das imagens, ela é a construtora dessas imagens, né? Então, isso é interessante. E de onde elas vêm, e como é que a gente se coloca, e quais são as imagens que a gente cria também. Veja, é um criar, mas é um criar mesmo. O que é que você tem a dizer? Né? A respeito de como você vai filmar alguém, o que você vai relatar, enfim, você traz uma discussão muito pertinente também, que é essa questão da imprensa, né? Então, eu acho que foi um trabalho muito proveitoso. Agora me diga uma coisa, depois desse trabalho, que deve ter sido um trabalho divertido, mas trabalhoso, em que isso mudou os adolescentes? Você estava trabalhando o quê? Com meninos e meninas de 15 para baixo? Qual era a idade? A gente tem como é que isso mudou os caras? De 14 para cima, porque a gente pega o ensino médio, né? Então você tem aí os primeiros e segundos, terceiros anos, a escola de referência onde a gente faz esse trabalho. O que mudou foi esse jovem que ele se apropria eu diria que ele conquista espaço na escola. Um espaço que antes lhes era negado. Veja, eu não estou aqui fazendo eu não quero fazer uma construção sociológica da questão da escola, e a escola como um corpo, e a escola que aprisiona, mas eu estou falando desse jovem que conquista um espaço. Na medida que ele conquista esse espaço, ele começa a deslanchar dentro dessa perspectiva de uma educação onde ele vai consultar o professor, onde ele vai dialogar, onde ele começa a valorizar o espaço onde ele está, o bairro, enfim, onde ele começa a se ver, onde ele começa a sentir também que existe uma valorização e existe uma troca de conhecimento. Eis uma coisa que aí você toca que a gente sente muito, né? Até pressente de certa forma, que existe uma guerra, né? E a gente vê também até por imagens de reportagem e tal, entre alunos e professores, quer dizer, muitas vezes professores reféns de alunos e tudo mais. Então, quando ele conquista um pouco esse espaço, ele também aprende, porque muitos vêm de lares onde não existem disciplina e regras e condutas, né? E eles esbarram quando eles saem quando sai de casa, qual é a primeira fronteira de mundo que encontra? É a danada da escola. Sim. Aí o cara regras, né? A escola matrona. Tem regras, tem isso, tem aquilo. E os pobres coitados nunca receberam isso, nem de pai nem de mãe. Sim. Né? Muitos têm. E isso eu digo do Colégio São Luís a escola, seja lá qual a pior escola, da pior periferia que a gente tenha. Okay. Porque aí isso é problema de característica de pai e mãe mesmo.
Sim, vamos entender a educação como um processo e é um problema que se aplica a todos os países do mundo, né? Essa é a realidade. Você tem muito bem nessa sua colocação. E aí, resultado. A partir daí, eles começaram, esse atrito professor-aluno diminuiu. Sim. É porque quando você me pergunta sobre, e aí, o que efetivamente aconteceu? Eu não coloco para você a questão da nota. Porque eu acho que a construção não é essa. A construção é de como é que você relaciona a cultura, como é que você faz essa leitura do mundo e como é que você humaniza essa relação dessa busca desse conhecimento que eles precisam, que nós todos precisamos. E como você aprende a mostrar, né? Porque é aquela questão. Você tem que aprender a mostrar. Sim. Você tem uma demanda, você tem que saber como dizer, como demandar. Existem formas, né? Você tem que gerar um debate e não gerar uma briga. Com certeza. Não é e resultado, isso tudinho foi mexido e meio que melhorou só por causa de um trabalho com audiovisual. Então, gente, se você tem um professor aí ouvindo a gente, entre em contato aí com o Wilson, aprende como faz. Isso, vai pro fórum dia 9. Almir, olha, não precisa disso, aprender como faz. Você precisa fazer e aprender com a gurizada, que eles têm muito a ensinar. É claro que a gente tem muito a aprender com eles, né, também, e procurar passar. Olha, eu acho que todo mundo tem lá sua criatividade, pode tirar proveito disso e fazer uma leitura apropriada da escola. Eu acho fundamental você fazer essa leitura da escola, essa relação que você tem com os alunos, e onde você pode contribuir. Aí entra o audiovisual, mas pode entrar qualquer outra coisa, pode entrar a música, pode entrar, enfim, quanta coisa. A rádio é uma boa, hein? A rádio é boa, eficiente. É isso. Eles vão ouvir esse programa. Bem, pelo menos eles vão ver que a gente não fala toda besteira. Bom, eu pode até dizer que a gente está falando besteira, mas pelo menos eu quero que eles ouçam até para ver até que ponto a gente é dono da voz, né? Não é? Mas, sério mesmo, principalmente numa escola hoje, onde a gente está realmente com acesso a bandas largas, a gente pode fazer um uso de informação mais profundo, a gente pode, os próprios tablets que foram doados, eles têm câmeras. Então, não necessariamente você precisa de uma super câmera HD, um laboratório de imagem, som. Né? Dá para trabalhar isso, diminuir isso e aumentar a expressividade. Isso é muito legal. Então, você vai estar pelas 3 cidades mostrando essa experiência e mostrando o curto dos teus alunos? Sim, nós vamos estar mostrando, né? Compartilhando isso com os colegas, professores, enfim, com o pessoal que vai estar inscrito. E aprendendo também outras experiências que é muito importante. Então, galera, são 800 vagas. Você que é aluno ou professor ou estudante ou gosta da matéria, como é que faz para se inscrever, Wilson? Tem que se inscrever por e-mail, né? Tem que se inscrever por e-mail. Eu acho que você sabe mais do que eu. Então, vamos lá, eu vou dar o e-mail. Fórum com M, Cinescola, tudo junto, @gmail.com. Fórum, termina com M, pessoal. Cine, de cinema, CINE, SCOLA. É só se inscrever lá, vai estar rolando, ainda bem que está interiorizando a discussão, porque uma coisa que eu acho que a gente precisa muito também é dar mais expressividade ao nosso interior. Recife parece que olha para o mar e vive de costas para o que acontece para trás. A gente recebe quase nenhuma informação e as pessoas de lá têm realidades e experiências culturais de vida maravilhosas para passar. E merecem ser ouvidas, merecem ser vistas. Então, graças a Deus, vocês estão interiorizando isso. Wilson, nosso tempo está acabando. Papo maravilhoso. Vamos ver se a gente volta a conversar sobre educação qualquer outro dia. Vamos ver se a gente volta a conversar, Almir. Olha, um abraço para você, para os ouvintes da Capibari. Foi um prazer estar aqui. Sobre uma coisa que é um desafio, mas é um desafio cidadão. É uma coisa que a gente precisa investir em educação, os governos, a sociedade, enfim. Cada vez a gente tem um mundo humanizado. Essa é a grande questão. E é isso. E é fácil de fazer. A humanidade começa dentro da gente, não precisa de tecnologia, não. Com certeza. Essa tecnologia vem nos auxiliar, mas a vontade interna.
Exatamente. É por isso que se chama humano, né? Vem sozinho, vem de dentro. Obrigado mais uma vez, Wilson. Olha, sucesso nesse fórum, que lote todos os assentos. Relembrando, gente, as datas. Dia 9 em Recife, dia 11 e 12 acontece também em Caruaru e Goiânia. Então você aí de Caruaru, de Goiânia, que consegue ouvir aí a gente, ou tá pela internet, chegue junto. forumsinoescola@gmail.com. Obrigadíssimo pelo seu tempo, viu, Wilson? Muito obrigado mais uma vez, Almir, e agradecendo o pessoal que nos ouviu. Um grande abraço. Grande abraço.